De repente, comecei a me levantar do chão e a ir em direção ao céu lentamente. Olhei em volta e vi milhares de pessoas ao meu redor fazendo o mesmo. Então, enquanto subia, me senti em paz. Fiquei muito feliz e, honestamente, cheio de felicidade. Olhei para baixo e vi carros colidindo uns com os outros. Era um caos abaixo de mim. Mas me senti muito em paz e feliz. Então, acordei e ouvi as palavras: "Eu voltarei em breve." Então, obviamente, um sonho de arrebatamento. E todas essas confirmações em meus sonhos realmente solidificaram isso para mim. Novamente, não estou definindo uma data. Este mês pode ir e vir e nada pode resultar. Mas não cabe a mim determinar isso. Estou apenas me baseando no que me foi revelado. E se acontecer e passar, então ele voltará algum tempo depois disso. Além disso, algo a se notar é que há um vídeo circulando agora sobre um cara que fez o cálculo matemático de quantos dias faltam entre a festa das trombetas deste ano, o início dela, e o dia da expiação, que é outra festa que precisa ser cumprida. O dia da expiação em 2032. Agora, por que é em 2032? 7 anos. Há uma tribulação de 7 anos. Então, o livro de Daniel e Apocalipse nos dá prazos exatos de quantos dias haverá na tribulação de 7 anos. E são 2550 dias. E isso é verdade para este período de 7 anos que vai de 2025 a 2032 entre esses 2 dias de festa. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando mais um testemunho que fala sobre o arrebatamento da igreja, meus irmãos, possivelmente agora para setembro e até para esse ano aqui de 2025. Esse testemunho aqui dessa irmã americana coloca a possibilidade do arrebatamento por agora. É um testemunho muito simplista aqui, irmãos, muito fácil de entender o que Deus passou para essa irmã. Dentro desse testemunho de arrebatamento, ela entendeu que era setembro, ela foi arrebatada e quando ela estava lá no alto, ela olhou para baixo e viu que a grande tribulação havia começado. Então é um testemunho que coloca o arrebatamento pré-tribulacionista, a mesma visão que o canal tem, e a gente replica esses testemunhos há 8 anos. E dentro desse testemunho aqui, essa irmã fala uma coisa muito interessante, irmãos. Ela fala que o arrebatamento acontecendo agora, em 2025, daqui 2.555 dias, ou seja, 7 anos, Cristo ele pode voltar para cumprir a expiação. Só que Cristo tem que cumprir primeiro a festa de trombetas. Então é muito interessante aqui esse testemunho, que tem a possibilidade do arrebatamento acontecer em setembro e nesse ano de 2025. E nós vamos continuar de olho, irmãos. Ela é muito humilde aqui, essa irmã, ela fala que pode também não acontecer, só que foi o sonho que ela teve. E não tem o porquê, irmãos, da pessoa não contar o sonho que ela recebeu. A pessoa acorda ali cheio de expectativa, cheio de vida, porque recebeu um sonho de arrebatamento, a pessoa acorda ali com muita expectativa de que o arrebatamento está chegando, está muito próximo. Não tem o porquê, irmãos, da pessoa for contar o seu testemunho e ocultar que dentro desse sonho era uma festa de trombetas, era setembro. Não tem o porquê da pessoa estar ocultando. E eu quero estar, pela primeira vez aqui, antes de eu estar colocando esse testemunho, tá respondendo um rapaz que está me atacando, me chamando de falso profeta. Irmãos, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou sabendo de algumas coisas aqui desse irmão. Eu vou tentar aqui responder apenas o mínimo. Eu tenho muitas coisas aqui para estar falando. É a primeira vez que eu vou estar fazendo isso. E acredito que nem vou estar levando isso adiante, respondendo em outros vídeos. Porque esse rapaz está me atacando, irmãos, por estar replicando esses testemunhos que estão até repercutindo em outros canais. E a gente tem colocado aqui. Ele chama de falso profeta, fala que se o arrebatamento não acontecer vai perder a salvação. Uma irmã disse isso. Irmãos, é um absurdo isso daqui. Quem está sentado no trono e está vendo tudo é Deus. Como é que uma pessoa fala umas coisas dessa?
sendo que Deus ele não vai se reportar ao homem, Deus ele vai salvar quem ele quiser salvar. A minha salvação está na mão de Deus, meus irmãos, está na mão de Cristo. Cristo ele vai cumprir a promessa da minha vida. Cristo ele é o bom pastor para terminar a boa obra que ele começou em mim. Como eu sempre coloco aqui, eu conheci o arrebatamento, irmãos, antes mesmo de eu saber o que era o arrebatamento. Então eu creio no arrebatamento pré-tribulacionista, vou continuar crendo, vou continuar replicando, e eu acredito muito que o arrebatamento está para acontecer, e a gente vai continuar com o Macarius Helps, gerando expectativa. Nós estamos perto de setembro, então são testemunhos que nós colocamos aqui que fala de setembro, que fala sobre o arrebatamento da igreja, numa festa de trombetas. Não tem o porquê de eu estar colocando testemunho que fala sobre a Páscoa, que fala sobre o Ano Novo. Nós cremos na volta de Cristo num dia que se chama hoje. Então nós estamos perto de setembro, e é setembro que nós vamos estar focando. Se não acontecer, foi da vontade de Deus que não acontecesse, foi da vontade de Deus de quebrar protocolo, de dar mais um tempo para muitos se arrepender. Só que nós estamos no finalzinho do esticadinho da corda, irmãos. A qualquer momento vai acontecer. E Deus, ele não tá nem bravo comigo, nem com o Ricardo Luiz, nem com o Ricardo Garcia. Irmãos, o Ricardo Luiz ele é fortemente usado por Deus. Deus ele revelou muita coisa para o Ricardo Luiz, e Deus ele jamais revelaria as coisas para o Ricardo Luiz se ele estivesse triste com o trabalho do Ricardo Luiz, que gera expectativa em todo mundo, que nos leva a boa esperança, que nos leva a bendita esperança do arrebatamento. Deus ele jamais daria a inteligência que deu para o Ricardo Garcia se ele estivesse bravo com o Ricardo Garcia, que supostamente está marcando data. Não tá, irmãos. São possibilidades, nós vamos continuar. Isso daqui é Macarius Helps, gere expectativa. Falar sobre o fim é falado desde o começo, irmãos. O Isaías pregava o fim, o Jesus Cristo pregava o fim, o apóstolo Paulo falava do arrebatamento, que inclusive acreditava que o arrebatamento era no tempo dele. Ele falava, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para os altos, a encontrar com Cristo nas nuvens. Está lá em Tessalonicenses. Então o apóstolo Paulo ele acreditava que o arrebatamento era no tempo dele, não aconteceu, e ele é um grande apóstolo, irmãos. Ele não pode ser chamado de falso profeta. Imagina o Henrique vivendo no tempo do apóstolo Paulo, chamando o apóstolo Paulo de falso profeta, porque o arrebatamento que o Paulo tanto prega ainda não aconteceu, ou está longe de acontecer, porque o apóstolo Paulo ele acreditava que era no tempo dele. Irmãos, Deus ele me deu tanta visão, irmãos. Eu já fui arrebatado. Depois que eu abri o canal em 2020, eu fui arrebatado até a glória, irmãos. Eu vivi em corpo glorificado. Eu cheguei ali no céu, fiquei minutos ali no céu, recebi um abraço, sentei na mesa, conversei com todo mundo. Deus ele jamais me daria o que Deus me dá se ele estivesse descontente com o trabalho. E Deus ele não precisa, irmãos, terceirizar o trabalho dele. Ele não precisa usar o profeta Henrique com essas palavras ociosas para me falar algo que Deus pode falar diretamente comigo. Recentemente a irmã Monique até me viu nas festas das bodas, junto com outro irmão chamado Randolfo Trindade. Tinha outros irmãos ali também. E a gente estava dançando, a gente estava rindo bastante, a gente estava muito feliz nessa festa das bodas do Cordeiro no céu. Então o bom servo, irmãos, ele tem no seu coração, o seu Senhor breve virá, e a gente pratica Macarius Helps, ou seja, a gente gera expectativa nas pessoas. Se não acontecer, Macarius Helps, gere novamente outra expectativa. Deus ele dá esses sonhos, irmãos, com tempos determinados para que a gente se atente num dia que se chama hoje. Não tem por que Deus dar sonho de arrebatamento numa Páscoa perto de uma festa de trombetas. Deus ele quer que a igreja dele vigie o tempo todo. Então aquele mau servo é aquele que coloca no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começa a espancar os seus servos. Começa a falar coisas como o profeta Henrique está falando para mim, palavras ociosas, começa a sentar na mesa com os ébrios, começa com muita zombaria. Toma cuidado com isso, irmãos. Toma cuidado com isso. Eu estou citando aqui o exemplo de Noé, porque no tempo dele pregou tanto o dilúvio, construiu ali a arca, os filmes reproduzem, a palavra de Deus fala, as pessoas juntavam ali perto de Noé, escarnecia de Noé, zombava de Noé. Por quê? Porque ele pregava o dilúvio, e cadê o dilúvio que não vinha nunca? Irmãos, quando o dilúvio veio, a palavra de Deus deixa bem claro que a todos os levou. Vai ser assim no arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, o profeta Henrique não vai ter tempo de me pedir desculpa ou pedir perdão para Deus pelas coisas que ele falou contra o próximo. E Deus ele deixou bem claro que por muito pouco, por muitas raposinhas, tem pessoas que vão ficar para trás. Então é muito sério isso daqui, irmãos. Não é tempo da gente causar dissensão. Ele que faça o trabalho dele e eu que faça o meu. É assim que tem que ser. Porque o profeta Henrique está muito de olho em criptomoedas e eu estou de olho no arrebatamento. Então a gente tem uma diferença, irmãos. O meu trabalho é bíblico, está na Bíblia. Que Deus ele não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas, aos seus servos.
Deus ele tem colocado que somos a geração do arrebatamento, que está muito perto, é possível para setembro. Se não acontecer Macarius Helpes, gere outra expectativa de arrebatamento da volta de Cristo. Paulo era um maranata, ele falava, ora vem Senhor Jesus. Ele queria que Cristo voltasse para agora, no tempo dele, num dia que se chama hoje. E se Deus, irmãos, ele não aprovasse o meu trabalho, ele não teria me revelado o que ele me revelou. E eu coloquei aqui no canal há 3 anos atrás. Deus ele me revelou que a igreja pré-tribulacionista que crê no arrebatamento para qualquer momento são as virgens prudentes. Por que as virgens prudentes entrou no casamento? Porque elas esperavam o noivo a qualquer momento. E assim a igreja pré-tribulacionista, irmãos, a gente crê que Cristo está chegando a qualquer momento. E é por conta disso, por essa vigilância que nós temos, que a gente vai subir no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é para quem quer muito, irmãos, é para quem almeja muito estar com Cristo. As virgens prudentes acreditavam que a qualquer momento o noivo estava vindo. A igreja pré-tribulacionista acredita que todo dia o arrebatamento pode estar acontecendo, Cristo pode estar nos arrebatando a qualquer momento. A gente crê, irmãos, a gente crê para hoje, crê para o mês de agosto, para o mês de setembro. A gente gera essa expectativa, a gente é o bom servo. O nosso Senhor breve virá. Nós estamos esperando a Cristo. Eu não quero, irmãos, riquezas desse mundo. Eu não estou de olho nas criptomoedas como o Henrique está. Eu não quero riquezas desse mundo. Eu quero estar com Cristo, eu junto tesouros no céu. Eu não troco, meus irmãos, galardão celestial por galardão terreno, de jeito nenhum. Eu quero estar com Cristo. Eu creio que o que me foi preparado no céu, nem os olhos viram, nem o coração concebeu, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu não estou de olho em criptomoedas, transferência de riqueza, porque isso sim, irmãos, é antibíblico. Não está na Bíblia transferência de riqueza, não está na Bíblia criptomoedas, essas moedas que inclusive foi criada pelo inimigo, que vai fazer parte da marca da besta, no governo do anticristo. Isso sim é antibíblico. Agora, falar de arrebatamento, gerar expectativa. O que tem de pessoas, irmãos, que quando vê uma live do Ricardo Garcia, que ele fala sobre a possibilidade do arrebatamento para agosto, para setembro, o que tem de pessoas que fica ali, que sente um temor que Cristo pode estar voltando e acaba se consertando, acaba meditando um pouco e acaba consertando ali aquele pouco que falta ser consertado para esperar Cristo em santidade. Então o que a gente gera nas pessoas é uma bendita esperança, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele falava, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A volta de Cristo é a nossa bendita esperança, a gente crê para hoje. Isso daqui não é marca data, irmãos. E a palavra de Deus não fala sobre castigar pessoas que estão gerando expectativa. A palavra de Deus fala contra esses irmãos, como o Henrique, que causa dissensão entre a igreja. A palavra de Deus fala sobre esse Henrique que está causando dissensão, que está julgando, não julgueis para que não sejais julgados. Então, o que o Henrique está fazendo tem palavras contra ele. Agora, eu que estou gerando expectativa, sou como se fosse um apóstolo Paulo, irmãos. Eu creio para hoje, eu creio para agora, eu creio para esse mês, eu creio para setembro. Eu sou Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, creio sim para hoje. Se Deus estiver descontente com o meu trabalho, Deus ele pode estar falando. Só não dá para aceitar Deus terceirizar uma coisa que Deus pode estar falando diretamente para mim. Usar um rapaz que se auto-intitula profeta, que me julga, fala até da minha salvação, como aquela irmã falou. Não vou estar citando aqui o nome da irmã porque ela já se retratou comigo. Só que, irmãos, deixa Deus trabalhar. Deus ele está no trono dele, ele está vendo tudo. O que eu já recebi de Deus desde o dia que eu comecei aqui com esse canal há 8 anos atrás. Teve um sonho que eu contei, irmãos, em 2020, que Cristo ele estava olhando, ele estava na ponta do planeta Terra e ele olhava o mundo todo. E eu fui escolhido, irmãos, para estar do lado de Cristo. Eu fiquei ali do lado de Cristo, o Cristo ele olhava o mundo todo, até coloquei esse testemunho aqui no canal. E Cristo ele falou para mim, eu só estou olhando para todos para ver quem vai e quem não vai, porque daqui a 10 dias eu volto para buscar a minha igreja. Eu contei, deixei bem claro na época que era um sonho simbólico, e eu acordei cheio de expectativa, irmãos. Cheio de expectativa para o arrebatamento. Passou 10 dias, o arrebatamento não aconteceu, só que eu senti de contar. Eu não vou deixar de contar por causa de zombaria, por causa de zombadores. Eu creio, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se fosse os 10 dias literal, glória a Deus, já estaríamos na glória, mas eu senti que era simbólico. E quando as pessoas julgam a gente, eu lembro que tempos depois eu fui arrebatado até o céu, eu me vi em corpo glorificado, eu estava num branco, irmãos, que eu nunca vi aqui na terra. Eu cheguei ali nos portões do céu, os portões se abriu sozinho pelo poder de Deus. Eu recebi um abraço de uma mulher que estava todo de branco, que me levou até a cozinha. Quando eu fui sentar na mesa, que não tinha cadeira, quando eu cheguei perto da mesa, uma cadeira automaticamente pelo poder de Deus apareceu. Eu sentei e conversei com todo mundo sem abrir a boca.
Irmãos, é indescritível o céu, e Deus ele não precisa terceirizar o trabalho dele por causa de ninguém. Que seja feita a vontade de Deus e não do homem. Eu seria o pior de todos os homens, eu seria o miserável, o mais miserável de todos se eu tentasse agradar o Henrique. Teve algumas vezes que eu até quis parar com o canal, e Deus colocou pessoas para falar comigo por e-mail que se despertou, irmãos, para a vida com os vídeos que a gente coloca aqui. Por quê? Porque gera expectativa na pessoa. Gera expectativa, poxa, Cristo tá vindo, falta muito pouco, deixa eu me consertar, não quero ficar para trás. Esse temor, irmãos, é muito importante, a gente tem que temer a Deus, e unicamente a Deus, e não aos homens. Então eu fico muito triste aqui com esse irmão, espero que ele apague aquele vídeo, espero que ele se retrate, não tenho nada contra ele, só que se ele continuar, infelizmente, insistindo em me ofender, eu vou, infelizmente, talvez até colocar ali uma medida cabível judicialmente. A capa do vídeo eu deixo bem claro, irmãos, possibilidades para setembro, é possível, uma festa de trombeta são possibilidades. Se vai acontecer, Deus o sabe, mas não tem o porquê, irmãos, numa festa de trombetas a gente colocar arrebatamento para Páscoa, para o meio do ano que vem, para daqui 5 anos. Eu não vou trabalhar desse jeito, irmãos, eu creio num dia que se chama hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Então vamos crer para hoje, vamos se preparar para hoje, tem de tudo para estar acontecendo. São testemunhos ali, irmãos, divinamente espirituais, como por exemplo da irmã americana Lauren. Ela tem um filho de 15 anos, autista, e esse filho dela foi arrebatado até o céu. Ele conheceu uma irmãzinha dele, que era para ele ter aqui na terra, chamada Selena. Essa irmãzinha dele no céu falou que o arrebatamento seria para setembro desse ano de 2025. E essa irmã americana chamada Lauren, que tem esse filho autista de 15 anos, ela ficou extremamente impactada ali, irmãos, porque ela nunca falou dessa gravidez mal sucedida e dessa filha dela que morreu. Então, isso daqui é divinamente Deus agindo, mostrando que o arrebatamento é por agora. Como é que essa criança saberia que ele tinha uma filha, saberia o nome dessa criança, sendo que a mãe nunca contou? Sem contar crianças autistas, irmãos, crianças em estados ali especiais, falando que viu a Cristo, e essas pessoas chegando a falar que foi o diabo que mostrou. Irmãos, tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Tem que tomar muito cuidado. Porque são crianças que Deus tem usado ali numa cama de hospital, são crianças especiais, crianças ainda na inocência. E esses irmãos falam que foi o diabo. Irmãos, a gente quer a Cristo, a gente espera a Cristo, nós não estamos esperando transferência de riquezas, nós não estamos esperando o anticristo. De uma certa forma a igreja realmente vai passar pela grande tribulação, porque muitos serão deixados para trás, quem vai subir serão poucos. Eu tenho que tomar muito cuidado com esses pré-julgamentos, irmãos. Se Deus quiser me passar alguma coisa, ele vai falar diretamente comigo. Deus ele não precisa terceirizar o trabalho dele por causa do Henrique. Quem está no trono vendo tudo é Deus e não o Henrique. Isaías pregava o fim, Cristo pregava o fim, o apóstolo Paulo pregava o arrebatamento, são grandes homens da Bíblia, irmãos. Deus ele não fica, Deus ele é atemporal, ele não vai ficar bravo porque eu estou pregando o arrebatamento para agora. Isso daqui é a nossa bendita esperança, isso aqui é Macarius Helpos, gerando expectativa. Amém, irmãos? Eu me estendi aqui um pouco, a gente vai estar vendo aqui esse testemunho, e vamos continuar com o trabalho aqui, irmãos. Vamos continuar gerando expectativa. Eu tô na torre de vigia, vou continuar na torre de vigia, e quando eu não vejo esses testemunhos, a gente dá uma relaxada. Porque a gente acaba até colocando no nosso coração, nosso Senhor tarde virá. Então é importante que a gente ouça de muitos irmãos, porque Deus ele trabalha assim. Ele dá a experiência e depois ele até conta. Fale para o maior número de pessoas possíveis. Para quê? Para que as pessoas se despertem. Eu sou uma virgem prudente, irmãos. Eu creio que Cristo vem a qualquer momento. Eu estou crendo para agosto, sim. Eu estou crendo para setembro, sim. Eu creio, irmãos. Eu sou uma virgem prudente. Eu estou na torre de vigia. Vamos estar vendo aqui esse testemunho e que Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem todos com Deus. Tive meu primeiro sonho de arrebatamento em junho do ano passado e recebi as revelações para esse sonho ontem à noite. Acredito que o Senhor queria que eu compartilhasse isso hoje. Então, tive esse sonho às 3h30 da manhã do dia 8 de junho do ano passado. Ele começou quando eu estava dirigindo em um carro, descendo uma avenida da cidade onde moro perto. Então, eu estava dirigindo e, de repente, saí do carro, parada ao lado do carro, olhando para uma foto no meu celular. Nessa foto, havia uma garota com quem me formei no ensino médio e uma menina que reconheci como minha filha no sonho. Eu sabia que ela era minha filha e voltarei a falar sobre isso em breve.
Eu também estava grávida no sonho. Então, eu sabia que estava em um estágio avançado da gravidez. Eu conseguia sentir os chutes no meu estômago. Então, eu sabia que estava em um estágio avançado da gravidez nesse ponto do sonho. Também havia um homem no sonho que frequenta minha igreja. E ele faz parte da nossa equipe de louvor. E então eu não entendi muito bem porque ele estava no sonho, mas, novamente, o Senhor me mostrou o porquê. E, então, ele também estava no sonho. E então, de repente, comecei a me levantar do chão e a ir em direção ao céu lentamente. Olhei em volta e vi milhares de pessoas ao meu redor fazendo o mesmo. Então, enquanto subia, me senti em paz. Fiquei muito feliz e, honestamente, cheio de felicidade. Olhei para baixo e vi carros colidindo uns com os outros. Era um caos abaixo de mim. Mas me senti muito em paz e feliz. Então, acordei e ouvi as palavras: eu voltarei em breve. Então, obviamente, um sonho de arrebatamento. Mas por muito tempo não entendi por que essas pessoas estavam no meu sonho. E, ontem à noite, fiquei pensando nesse sonho de novo e orando sobre ele. Já faz mais de um ano, então, lembrei-me dele intermitentemente. Mas ontem à noite fiquei realmente pensando nisso e acredito que era o Espírito Santo. Então, antes de falar sobre as revelações que recebi ontem à noite, quero explicar uma coisa. A Festa das Trombetas é outro nome para Rosh Hashanah, o feriado judaico de setembro. Este ano é de 22 a 24 de setembro. Se você quiser pesquisar um pouco sobre isso, se não sabe o que é um feriado muito significativo para os judeus. Muitas pessoas acreditam que o retorno de Jesus será cumprido em um dia de festa, porque ele já cumpriu 4 dos outros dias de festa. E há 7 no total, faltando 3 para serem cumpridos. Se você quiser pesquisar sobre isso, é algo a considerar. Como me disseram, eu estava orando sobre esse sonho e o Espírito Santo derramou isso em meu espírito sobre a garota com quem estudei no ensino médio. O aniversário dela é em 25 de setembro. E isso é algo que sempre foi fácil para mim lembrar, porque eu sabia disso enquanto crescia. Então, 25 de setembro é o dia seguinte ao período da Festa das Trombetas. Então, isso foi bem significativo para mim. Achei interessante. Quanto a estar grávida no sonho, acredito que isso tem a ver com como a Bíblia correlaciona o fim dos tempos a uma gravidez e dores de parto crescentes e todas essas coisas. Então, eu estava realmente em estágio avançado de gravidez no sonho. Então, acredito que isso é meio parecido com o que estava acontecendo no sonho. Eu também estava grávida, bem no início da gravidez, da minha filha de 5 meses. Mas eu não sabia que estava grávida naquela época. Então, eu meio que esperava que estivesse, mas não faria um teste por mais alguns dias para realmente saber. Então, isso é interessante. E acredito que a menina no meu sonho era minha filha. Então minha filha fará 7 meses em 25 de setembro. Ela nasceu em 25 de fevereiro. Então, o número 7 tem um significado. É o número da conclusão. Deus usou esse número tantas vezes como conclusão perfeita em toda a Bíblia. Então, a última coisa que eu queria dizer sobre meu sonho era sobre esse homem da minha igreja no meu sonho. Eu não conseguia entender. Não consigo entender nada disso a menos que seja pelo Espírito Santo. Mas, ontem à noite, depois de receber todas aquelas revelações sobre o sonho, eu disse: Senhor, se você quer que eu publique esse vídeo amanhã, você precisa me dar o significado do motivo pelo qual esse homem estava no meu sonho. E menos de 1 minuto depois de fazer essa oração, ela me veio à cabeça e o Espírito Santo me revelou que esse homem toca trombeta na minha igreja todo domingo. Jesus vai voltar com o toque de uma trombeta.
Então, isso foi muito surpreendente para mim. E, embora eu não esteja marcando um dia, ninguém sabe o dia nem a hora. No entanto, a festa das trombetas também é chamada de festival em que ninguém sabe o dia ou a hora. Então, isso é outra coisa para se pensar. Eu acredito que 25 de setembro, às 9h25 da manhã, é uma possibilidade muito, muito real para o retorno de Jesus. E todas essas confirmações em meus sonhos realmente solidificaram isso para mim. Novamente, não estou definindo uma data. Este mês pode ir e vir e nada pode resultar. Mas não cabe a mim determinar isso. Estou apenas me baseando no que me foi revelado. E se acontecer e passar, então ele voltará algum tempo depois disso. Além disso, algo a se notar é que há um vídeo circulando agora sobre um cara que fez o cálculo matemático de quantos dias faltam entre a festa das trombetas deste ano, o início dela, e o dia da expiação, que é outra festa que precisa ser cumprida. O dia da expiação e 2032. Agora, por que é em 2032? 7 anos. Há uma tribulação de 7 anos. Então, o livro de Daniel e Apocalipse nos dá prazos exatos de quantos dias haverá na tribulação de 7 anos. E são 2550 dias. E isso é verdade para este período de 7 anos que vai de 2025 a 2032 entre esses 2 dias de festa. Então, outra coisa para pensar. Acerte-se com o Senhor, ele voltará em breve.